Nós estamos estudando 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, como parte dos nossos estudos sobre a vida após a morte. E esse é um texto que trata sobre esse assunto, fala sobre o que vai acontecer com os mortos por ocasião da segunda vinda de Cristo. Nós já estudamos um outro texto em 2 Coríntios 5, e agora estamos estudando 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Eu disse na semana passada que esse texto apresenta 3 verdades consoladoras. A primeira verdade consoladora que nós estudamos na semana passada foi que os que são de Cristo irão todos para junto de Deus. A segunda verdade consoladora, ela está nos versículos 15 e 16, e ela consiste no seguinte: os crentes mortos não sofrerão nenhuma perda ou nenhum prejuízo quando o Senhor voltar. Eu disse para os irmãos semana passada que os crentes de Tessalônica achavam que os crentes que haviam morrido, de alguma forma, quando Cristo voltasse, iriam perder algo. Eles talvez acreditassem que na volta do Senhor, os crentes ressurretos, os crentes que já haviam morrido, eles iriam apenas ressuscitar, mas não seriam arrebatados. Essa era uma possibilidade do que eles estavam pensando. Então o apóstolo Paulo ensina que eles não sofrerão essa perda, eles não sofrerão esse prejuízo quando o Senhor voltar. Então os crentes mortos não sofrerão nenhuma perda ou nenhum prejuízo. E a terceira verdade consoladora desse trecho é: os crentes vivos serão transformados na parousia. O texto fala de arrebatados, e nós veremos então no texto, com textos paralelos, a menção também da transformação por ocasião do arrebatamento. Os irmãos devem se lembrar também que eu disse na semana passada que a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses foi escrita muito pouco tempo depois da conversão dos Tessalonicenses. Os irmãos têm a narrativa da conversão dos Tessalonicenses em Atos capítulo 17. Lendo Atos capítulo 17, os versículos 1 a 15, os irmãos verão o relato do nascimento da igreja em Tessalônica. E os irmãos verão também que Paulo teve que sair muito rápido de Tessalônica por causa da perseguição naquela cidade. Ele foi então para Bereia. Ali em Bereia ele encontrou uma abertura de coração maior por parte dos bereanos, mas logo os judeus de Tessalônica foram para Bereia e perturbaram ali a pregação dos apóstolos, e Paulo então teve que fugir para Atenas. Ali em Atenas ele estava muito preocupado com os tessalonicenses, porque eles foram deixados ali na cidade, sem a presença e sem o apoio do apóstolo Paulo. Eles foram deixados ali, e o apóstolo Paulo, preocupado com a firmeza deles, ele enviou então Timóteo ali, de volta à cidade, para verificar se eles estavam firmes. Timóteo volta e encontra o apóstolo Paulo e dá um relatório positivo acerca dos Tessalonicenses, dizendo que os Tessalonicenses tinham permanecido firmes, não tinham se desviado, estavam ali permanecendo nos caminhos corretos do Senhor, conforme haviam sido ensinados. Mas certamente Timóteo também narrou para o apóstolo Paulo algumas dúvidas que os Tessalonicenses tinham, especialmente voltadas para o que ia acontecer com os mortos, no caso da volta do Senhor acontecer, se eles sofreriam algum dano com isso. Então o apóstolo Paulo escreveu esse trecho de 1 Tessalonicenses para sanar essas dúvidas. A primeira epístola aos Tessalonicenses foi escrita de Corinto. Paulo saiu de Atenas, foi para Corinto, escreveu a primeira epístola, depois escreveu a segunda epístola também, bem pertinho uma da outra, e o objetivo dele é falar do seu alívio ao receber de Timóteo as notícias de que os Tessalonicenses estavam firmes apesar da perseguição. Esse era o objetivo. E também sanar algumas dúvidas que os Tessalonicenses tinham no coração, já que eram crentes novos, eram crentes que não tinham tido tempo ainda e nem oportunidade de aprender todas as lições que emanam da teologia apostólica, daquilo que os apóstolos ensinam e aqui nós temos acesso nas Escrituras. Bom, nós vamos então ver, nós vimos já a primeira verdade consoladora presente nos versículos 13 e 14, a verdade de que os que são de Cristo irão todos para junto de Deus
Os versículos 13 e 14 falam disso, nós já tratamos desse assunto, e os irmãos que quiserem conhecer melhor os versículos 13 e 14, poderão ouvir o sermão que foi gravado na semana passada e já está disponível no site da igreja, e também no nosso aplicativo da Igreja Batista Redenção. Você pode baixar o aplicativo no celular e ouvir todos os sermões, lá tem mais de 1000 sermões, e este é um deles. Os versículos 13 e 14 estão expostos no sermão de domingo passado. E hoje nós vamos ver então a segunda verdade consoladora e a terceira verdade consoladora. Então os irmãos devem acompanhar com a Bíblia aberta. Eu quero explicar as expressões que aparecem aqui nesses 4 versículos, para que os irmãos entendam melhor as Escrituras e sejam por ela edificados, transformados e desafiados. Então a segunda verdade consoladora é: os crentes mortos não sofrerão nenhuma perda. O versículo 15 começa dizendo o seguinte: ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. É muito importante que nós entendamos e prestemos atenção nessa primeira expressão. O apóstolo Paulo está dizendo que o que ele vai falar agora não é invenção dele. O que o apóstolo Paulo vai dizer agora não são intuições, percepções pessoais dele. Ele não construiu isso a partir de algumas noções religiosas. Ele não construiu isso a partir de algumas ideias esparsas que ele colheu no Antigo Testamento e lançou aqui, construindo um estilo de escatologia que lhe fosse peculiar. Não, o apóstolo Paulo, o que ele vai dizer agora, segundo a sua palavra aqui, é palavra do Senhor. Então nós temos que estar atentos para isso. Porque o que vem aqui a seguir é o ensino do próprio Senhor. O Senhor ensinou isso. Como o Senhor ensinou isso? Pode ser que o apóstolo Paulo esteja fazendo referência ao que nós chamamos de ágrafon. Ágrafon são ditos do Senhor que não foram registrados nos evangelhos, não foram registrados por outros autores. Então esses ágrafons, muitas vezes, eles chegaram ao conhecimento das pessoas no primeiro século por causa da proximidade dessas pessoas com o tempo de vida de Jesus, e esses ágrafons, esses ditos não escritos, ágrafo é algo não escrito, e esses ágrafos, eles circulavam entre as pessoas ali, e o apóstolo Paulo pode ter acesso a isso. De qualquer modo, era uma palavra do Senhor que não tinha sido escrita, ou pode ser, o que é mais provável, que o apóstolo Paulo recebeu isso diretamente do Senhor como apóstolo que ele era. Porque o apóstolo Paulo, sendo um apóstolo verdadeiro, ele era receptáculo da revelação de Deus. Os apóstolos recebiam revelação direta de Deus. E recebendo revelação direta de Deus, eles podiam falar com autoridade. Não é como os apóstolos piratas de hoje. Os apóstolos piratas de hoje enganam as pessoas, ficam dizendo um monte de tolices, e as pessoas acreditam nisso porque têm interesse nas promessas vazias que eles fazem. Na realidade, os apóstolos verdadeiros, eles eram pessoas que traziam para a comunidade cristã a revelação dos mistérios ocultos de Deus. E esses mistérios ocultos de Deus, eles tinham caráter de doutrina cristã. A doutrina cristã, ela é lançada pelos apóstolos aqui nas Escrituras como base, como fundamento para toda a fé cristã. O apóstolo tinha essa função de trazer para a igreja nascente os fundamentos doutrinários dessa igreja que estava se formando, a fim de que essa igreja fosse edificada sobre esses fundamentos doutrinários. E é o que ele está fazendo aqui, olha. Ele está dizendo, olha, eu tenho uma palavra do Senhor. Então é bem provável que aqui o apóstolo Paulo vai compartilhar agora aquilo que ele recebeu do próprio Senhor. E por isso, nós que somos crentes e cremos na autoridade apostólica dada pelo Espírito Santo, dada pelo Senhor Jesus, para produzir esses alicerces doutrinários para a edificação da igreja, nós temos que estar atentos para isso. Porque há utilidade nesses ensinos. Esses ensinos são úteis para nós. Esses ensinos nos livram da tristeza, como nós vimos na semana passada. Esses versículos nos livram da falta de esperança, como nós vimos na semana passada. E esses versículos, essas revelações do apóstolo Paulo, têm também por propósito fazer com que nós sejamos úteis no consolo dos nossos irmãos. Muitas vezes, diante da morte, os irmãos se entristecem em demasia. E nós não sabemos o que dizer. Às vezes inventamos coisas, dizemos jargões que o mundo diz. Aqui não. Aqui nós temos um texto que pode servir como conteúdo para o nosso trabalho de consoladores. Essa função de consolador, é uma função que todo crente tem. Todo crente deve ter habilidade, capacidade e conhecimento para, habilitado pelo Espírito Santo e com a palavra de Deus em punho,
consolar os irmãos que estão fracos, cansados e entristecidos. Mas só podemos fazer isso com a palavra do Senhor. Não podemos inventar ideias, noções, palavrinhas bonitas, historinhas bonitas para consolar as pessoas. Não. Como consoladores de fato, nós temos que nos apegar à palavra de Deus. E aqui o apóstolo Paulo diz, olha, o que eu estou dizendo aqui, ainda vos declaramos, nós declaramos por palavra do Senhor. E ele prossegue então, dizendo o seguinte, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Vocês devem observar aqui que o apóstolo Paulo ele se inclui no número dos vivos quando o Senhor voltar. O que significa dizer isso naquele tempo? Isso significa que o apóstolo Paulo imaginava, ele acreditava que quando o Senhor voltasse, ele ainda estaria vivo. Ele nutre essa esperança. Ele cria que Jesus voltaria ainda na sua geração. Essa era a esperança dele. Por isso ele se inclui aqui dizendo, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Ele tinha na sua mente essa ideia. Olha, eu sei, eu tenho esperança, eu acredito que eu vou estar vivo quando o Senhor voltar. Depois, nós percebemos, 1 Tessalonicenses é uma carta antiga, uma das primeiras cartas do apóstolo Paulo. Nós percebemos nas cartas posteriores, quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, em 2 Coríntios 5:8, por exemplo, quando ele escreve aos Filipenses, já no início da década de 60, Filipenses 1, 21 a 24, nós percebemos que parece que ele está percebendo já que ele não vai estar vivo quando o Senhor voltar. Já começa a notar, parece que o cenário está ficando feio para o meu lado, e é possível que eu não esteja vivo quando o Senhor voltar. Depois, quando ele escreve sua última carta, segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo já abriu mão já dessa expectativa. Ele falou, olha, eu vou partir, eu vou para junto dele, a coroa da justiça já está guardada, está me aguardando, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé e a coroa me espera. Então ele já sabe que não vai testemunhar vivo a volta do Senhor. Mas o que é interessante aqui é notar essa expectativa do apóstolo Paulo da vinda do Senhor já no seu tempo. Isso mostra o quê? Isso mostra um amor profundo por essa vinda. Ele ansiava muito por isso, ao ponto de dizer, olha, eu vou estar vivo quando ele voltar. Eu quero testemunhar isso, eu quero ver a vinda do Senhor nos ares. Isso não aconteceu na geração dele, mas esse exemplo dele deve nos contagiar também. Nós devemos ansiar, devemos desejar a vinda do Senhor. A Bíblia fala de todos aqueles, o apóstolo Paulo fala de todos aqueles que amam a sua vinda. Amar a vinda do Senhor implica, entre outras coisas, em anelá-la, em desejar por ela, ansiar por ela. Nós, os crentes, temos que ter esse desejo no coração. Nós devemos esperar que o Senhor Jesus volte em 2016. Nós temos que dizer, Senhor, olha, que 2016 seja o ano da sua vinda. Senhor Jesus, olha, vem. Quando João termina o seu Apocalipse, ele fala, vem, Senhor Jesus. Ele também esperava que Jesus viesse ainda nos dias da vida de João. João já era velhinho, aprendemos hoje cedo que João escreveu o Apocalipse no finalzinho da sua vida. Talvez ele tivesse mais de 90 anos quando escreveu o Apocalipse. E ele dizia, vem, Senhor Jesus. Eu ainda espero, que ainda possa viver para ver a sua vinda. E assim é o cristão. Paulo tinha esse desejo e nós temos que ter esse desejo também. O nosso amor pela vida do Senhor deve ser tamanho que nós desejemos que Ele volte logo. E digamos, olha, eu espero não morrer sem ver o céu se abrindo e o Senhor voltando. Eu quero participar disso. Eu quero ser a geração que testemunha a parousia. Eu quero ser a geração que assiste à volta do Senhor, dando início aos eventos que concluirão, que darão fim à presente era. E Paulo tinha isso. Eu não sei os anseios de vocês aí. Muitos têm medo. Não, eu quero primeiro casar.
Senhor, volta, mas espere eu achar primeiro uma namorada, e depois aí o senhor pode voltar. Senhor, espere eu casar primeiro, antes do senhor voltar, porque eu quero primeiro casar, aí sim o senhor volta, né? Nós temos, os jovens especialmente, tem isso, né? Aqui na igreja alguns brincavam, quando, eu me lembro uma vez, quando alguém ia se casar aqui na igreja, alguém brincou dizendo, assim, olha, até o final de semana, até sábado, se Jesus não voltar antes. Eu falei, não fala isso não, né? Deixa eu casar primeiro, né? A gente entende essas brincadeiras, é claro que isso não significa que a pessoa não quer que Jesus volte. É claro que há anelos que nós temos nesta vida e tudo mais, e casar é um dos grandes anelos nesta vida, especialmente para os jovens, né? Mas independentemente desses anelos que temos aqui, nós temos que colocar entre os nossos desejos principais, nossos sonhos, por assim dizer, principais, ver o Senhor chegar, ver o Senhor voltar. Como diz aquela música, né? Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Os irmãos se lembram dessa música? Antiga, lá, na época que a música gospel era boa, né? Na época que a música gospel era boa. Hoje é tão raro achar isso, né? Mas o Paulo César, do Grupo Logos, cantava isso. Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. O desejo ardente no coração de ver os céus abertos e o Senhor voltando para buscar os seus. O texto continua e fala o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum. Os irmãos se lembram dessa expressão? A expressão de modo nenhum? Eu ensinei para vocês essa expressão algum tempo atrás. É um não enfático. De modo nenhum, me genoito, né? É uma expressão enfática, né? De modo nenhum, ou então rumé, é uma outra expressão também enfática, que é não, de jeito nenhum, de maneira nenhuma, é uma outra expressão enfática. Essas expressões querem ressaltar o que vem a seguir. Olha, de maneira nenhuma, olha, esqueçam qualquer ideia acerca disso, apaguem da mente de vocês qualquer temor acerca disso, porque olha, de modo nenhum os vivos, diz o texto, e aí vem a sequência do versículo, de modo nenhum precederemos os que dormem. O que é preceder? Preceder para nós dá a ideia apenas cronológica. Então, os tessalonicenses talvez pensassem assim, os vivos vão subir, né? e os que morreram, né, podem até ressuscitar, mas não vão subir. O apóstolo Paulo diz assim, olha, não, isso não vai acontecer. Nós, os vivos, não vamos preceder os mortos na subida. Nós não vamos preceder os mortos, os que já morreram e vão ressuscitar, nós não vamos precedê-los no arrebatamento. E preceder também significa não só vir antes. Preceder, a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui, na língua grega, significa também preceder e obter alguma vantagem. Não é só cronológico, é também obter alguma vantagem com essa precedência. Por exemplo, quem chega primeiro na fila do almoço aqui na igreja? Tem vantagem? Tem, né? Tem. Eu sei porque eu sempre sou o último. Então eu sei, imagino as vantagens dos que me precederam. Eu sempre sou o último. Então eu sempre sei, eu imagino, nossa, como quem chegou primeiro deve ter. Se eu, que fui o último, comi tão bem e foi tão gostoso, e eu peguei, por assim dizer, né, o que sobrou lá, né, vai saber, né, o que tinha antes, né, porque devia ter outras coisas aqui que acabaram, né, mas os que me precederam, não me precederam somente cronologicamente, eles também me precederam no que diz respeito a vantagens maiores, comeram carnes mais suculentas, né, geralmente quando eu chego a farofa já acabou, então, comeram uma farofa que devia estar maravilhosa, né, para sumir tão rápido, né? Comeram outras coisas que eu vejo ali, os pratos vazios, ali os recipientes vazios, raspados, algumas pessoas lambendo, né? Eu falo, deve ter sido maravilhoso isso aqui, né? Então os que me precederam ganharam muita vantagem sobre mim, e essa era a mentalidade dos crentes de Tessalônica naqueles dias. Olha, os vivos vão preceder os que dormem. Eles não somente vão se encontrar com o Senhor primeiro, eles vão participar do banquete
do arrebatamento, desse encontro, dessa presença, e curtir muito mais isso, né? E desfrutar de vantagens que os mortos não vão desfrutar. Eles vão ressuscitar e vão ficar aqui, aguardando aí talvez o reino se estabelecer em breve, e não sabemos o que vai acontecer com eles. Por quê? Já disse para vocês, porque havia a mentalidade de que o arrebatamento era um conceito fortemente ligado às pessoas vivas e não às pessoas mortas. Então Paulo diz, não, isso não vai acontecer. Nós não vamos preceder os que dormem. Nós não vamos na frente deles e nós não vamos ter mais vantagens do que eles. Os que dormem, mais uma vez, são os que morreram. Não é que tem alminha dormindo lá, nada disso. Não tem nenhuma alma dormindo, a alma não dorme. Okay? Eles estão, a palavra dormir aqui é o eufemismo para a morte. É uma maneira branda, uma figura de linguagem, uma maneira branda de se referir à morte. E eu já mencionei isso na semana passada também, quando eu falei sobre o versículo 13. Os irmãos têm lá algumas alusões à morte como sendo um sono, essa linguagem eufemística. Eu mencionei vários textos da Bíblia que usam essa expressão para se referir à morte. Na antiguidade isso era muito comum. Muito bem, então este é o versículo 15. Agora o apóstolo Paulo vai começar a apresentar uma sequência de eventos relacionados a esses assuntos que estamos falando. E ainda estamos mencionando, ainda estamos tendo em mente essa verdade consoladora, que os crentes mortos não sofrerão nenhuma perda. Paulo afirmou isso agora, no versículo 15, e agora vai explicar isso com mais detalhes. Então acompanhe aí para você entender essa sequência. O texto diz assim, porquanto o Senhor mesmo. Quando o texto fala no Novo Testamento a palavra Senhor, na maior parte das vezes, se não sempre, isso se refere à pessoa de Jesus, o Senhor. Aqui está dizendo que o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem. Então, o que acontece aqui é que o próprio Senhor emitirá um comando. Que comando é esse? O versículo 16 fala de 3 atos audíveis que vão acompanhar esse momento da ressurreição dos mortos. Quando os mortos ressuscitarem, os mortos em Cristo, como veremos ressuscitarem, isso vai ser acompanhado de 3 atos audíveis. O primeiro ato audível é essa palavra de ordem dada pelo próprio Senhor. E isso, é possível que isso esteja relacionado com o que nós aprendemos em João 5. Veja João 5. João 5, diz assim o versículo 25. Os irmãos devem se lembrar que nós já tratamos um pouquinho desse assunto, da ordem do Senhor para trazer à vida os seus que já morreram. As pessoas que morreram em Cristo, suas almas estão no céu. Mas a ressurreição é um conceito ligado ao corpo. Então aqui o apóstolo Paulo está se concentrando naquilo que vai acontecer com o corpo dessas pessoas. A Bíblia não explica como a alma vai novamente se encontrar com o corpo, como é que isso vai acontecer, não há essas explicações. Mas nós estamos muito preocupados com isso. Nós estamos preocupados com o que o texto está dizendo acerca do corpo do crente. Porque, segundo o apóstolo Paulo, a alma sem um corpo representa a pessoa nua. O corpo é uma espécie de veste. O apóstolo Paulo usa essa linguagem em 2 Coríntios 5. O corpo é uma espécie de veste. Então Paulo, ele sabe que nós não vamos passar a eternidade nus. Nossas almas estarão com o corpo. Estaremos vestidos, mas vestidos desse corpo, mas esse corpo transformado, como veremos daqui a pouquinho também. Mas notem, essa ressurreição corpórea, e a ressurreição sempre deve ser entendida como corpórea, ela é prevista por Jesus, esse momento é previsto por Jesus, em João 5, vejam o versículo 25, acompanhe aí, veja como isso se relaciona com o texto que nós estamos estudando. O texto diz assim, João 5, versículo 25, diz assim,
Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Nós aprendemos nas epístolas que haverá 2 ressurreições. Não será tudo ao mesmo tempo. O Senhor não vai chegar e chamar, e todos os mortos, salvos e não salvos, vão se levantar. Não. O texto de João 5 que lemos agora dá essa impressão, que vai ser um ato só. Mas quando nós olhamos para as epístolas, e quando olhamos para o ensino do Apocalipse, aprendemos que isso vai se dar em 2 momentos. Primeiro, ele vai chamar os crentes que morreram, e não os incrédulos. Os incrédulos permanecerão nos seus túmulos. O Senhor então chamará os crentes. Haverá a voz de comando que é mencionada aqui no texto de 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. O Senhor chamará os que são seus. E os que são seus ouvirão e se levantarão dos seus túmulos. É um momento extraordinário esse. Eu disse para os irmãos uma ilustração, algum tempo atrás, uma ilustração que era contada pelo famoso pregador Charles Spurgeon, no século XIX, em que ele tinha visto um túmulo em que estava o nome de uma pessoa, Fred, e era colocado o nome ali, no modo como Fred era chamado no seu dia a dia, Fred, com IE no finalzinho. Os irmãos que conhecem um pouquinho de inglês sabem o que significa, Fred, e embaixo estava escrito, sim. Então era uma alusão à ressurreição, porque um dia aquele moço, o Fred, ele ouvirá a sua voz, ele ouvirá a voz do Senhor, o Senhor chamando, Fred, e ele acordará, o seu corpo acordará, e dirá, sim, pois não. É muito linda essa ilustração do Charles Spurgeon. Nós um dia, se acontecer de Jesus não voltar em 2016, e nem em 2017, e nem em 2018, e a vida for passando e nós morrermos, nossas almas irão para o céu, estaremos com o Senhor, estaremos com Ele. Paulo anelava estar com o Senhor, na sua alma estar com o Senhor, mas nós não ficaremos nus para sempre. Nós não permaneceremos sem a veste corpórea para sempre. O nosso corpo, seja onde ele estiver, pode ter sido até exumado, pode estar naquelas caixinhas ali. Quando o Senhor chamar os seus, os nossos corpos vão se formar novamente. Eles serão restaurados novamente. Essa ideia era vista pelos filósofos gregos antigos e pela cultura helenista do século I como a pior tolice do cristianismo. Como uma alma liberta da matéria má? Como uma alma liberta da prisão dela, que é o corpo, ruim, perverso, mau? Como essa alma vai voltar para essa prisão? Isso não é uma boa notícia, isso não é uma boa nova, isso é uma péssima notícia para a alma. Voltar para a prisão do corpo, essa era a mentalidade helenista. Então, os apologistas faziam comparações interessantes acerca disso, quebrando essa ideia de que isso era impossível, de que isso jamais poderia acontecer. Eles diziam o seguinte: olha, se eu dissesse para vocês, diziam os apologistas, se eu dissesse para vocês, se eu pegasse uma gota de esperma humano, veja a comparação desses homens, se eu pegasse uma gota de esperma humano, e vocês fossem pessoas de outro planeta, vocês fossem pessoas de outra realidade, de outro mundo, e eu dissesse para vocês, pegasse aquela gotinha de esperma humano e colocasse uma pessoa do meu lado, e dissesse assim: olha, essa gotinha de esperma humano, essa gotinha desse líquido, vai se transformar, por assim dizer, através de alguns processos, nesse ser aqui, que está do meu lado. O que vocês diriam acerca disso?
Não seria esse um milagre simplesmente incrível para vocês, caso vocês não conhecessem a nossa realidade? Alguém poderia imaginar uma coisa dessas, se isso não fosse comum, notório, constante e corriqueiro na nossa experiência? Vocês também não ficariam perplexos dizendo, você ficou louco? Isso é impossível, uma gotinha dessa transformar nisso aqui? Vocês não diriam a mesma coisa? Pois bem, por que então vocês duvidam da ressurreição dos mortos? Se isso é possível para Deus, se é possível Deus pegar essa gotinha e através de processos aí que nós não podemos explicar plenamente, fazer surgir este ser, esse corpo perfeito, por que Ele não pode reconstruir? Se fazer é tão milagroso, se o ato de construir é tão milagroso, por que o ato de reconstruir na mente de vocês é tão difícil? E assim os apologistas iam quebrando da mentalidade helenista essas concepções de que a ressurreição dos mortos era algo impossível. Muito bem, por isso, se existe na sua mente alguma dúvida da possibilidade da restauração dos corpos, lembre-se da analogia dos apologistas. Para Deus foi um grande milagre construir você. Não será um milagre maior reconstruir o seu corpo, ainda que ele esteja totalmente deteriorado e transformado em pó. Alguns falam assim, mas há pessoas que morreram há tanto tempo que já viraram pó. Muito bem, isso é excelente. Por quê? Porque Deus usou o pó para fazer o primeiro corpo. Então você vai ressuscitar talvez até mais depressa, que o processo já virou pó, não precisa moer você, né? Então já está moidinho, né? Vai ressuscitar talvez até mais fácil, porque Deus fez o primeiro corpo usando o pó. Mas pastor, pode cremar diante da ressurreição? A cremação só acelera o processo. Todo mundo vai virar pó. Tu és pó e ao pó voltarás. Os apressadinhos podem ser cremados sem problema nenhum. Na antiguidade, os pagãos os cristãos não cremavam porque essa era uma prática pagã. Só os pagãos cremavam. Então os cristãos não queriam ser confundidos com os pagãos. Então os cristãos não cremavam. Mas hoje em dia não tem problema. Você pode cremar seu corpo, não vai ter problema nenhum. Pode jogar lá na árvore, virar adubo. Não tem problema. Deus vai reconstruir o seu corpo sem problema nenhum. Muito bem. Vejam então o primeiro ato. O primeiro ato é essa voz. É esse comando. Jesus chamando. Jesus dando uma ordem para que os mortos se levantem. E aí, na sequência, o texto diz, ouvida a voz do arcanjo. Nós não sabemos o que o arcanjo vai dizer, não sabemos qual é o conteúdo dessa voz, mas o texto fala, a Bíblia fala, que há um arcanjo chamado Miguel. Talvez não seja o único arcanjo, porque nós aprendemos em Daniel 10, 13, nós vemos a alusão a um dos principais, ou seja, um dos chefes, um dos arcanjos. Talvez existam outros arcanjos, mas Miguel é o único arcanjo mencionado por nome na Bíblia. Ele não é mencionado por nome aqui, mas ele é mencionado em Judas 9. Esse arcanjo talvez seja Miguel, e ele vai fazer ouvir a sua voz. Os anjos estão sempre relacionados com eventos escatológicos. Jesus disse, quando ele voltar para separar as nações vivas, que estiverem vivas quando ele voltar, ele vai reunir essas nações através do ministério dos seus anjos. Quando ele voltar, ele voltará com os seus anjos. Então os anjos estão sempre atuando, sempre presentes nos eventos escatológicos. Então é natural que encontremos aqui uma alusão a esse anjo, o arcanjo, talvez o arcanjo Miguel. E o texto fala também de ressoar da trombeta de Deus. Então são 3 sinais sonoros: a ordem do Senhor, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Essa trombeta, também não sabemos exatamente como isso vai funcionar, mas o uso da trombeta de Deus em eventos escatológicos aparece em eventos de juízo de Deus. A trombeta soa, enumerei vários textos aqui, Êxodo 19, 16,
Êxodo 19:19, Isaías 27:13, Joel 2:1, Sofonias 1:14-16, Zacarias 9:14, são todos textos que falam da presença do som de uma trombeta nos momentos de juízo e nos momentos escatológicos. E não será diferente por ocasião da ressurreição. Por ocasião da ressurreição acontecerá isso também. Uma trombeta soará. Então serão 3 sons nesse dia. É um momento grandioso. O Senhor dá sua ordem, o arcanjo grita e a trombeta toca. E os mortos acordam. Os corpos dos mortos despertam. Nós não vamos ter os nossos corpos sepultados para sempre. Nós nos levantaremos um dia da sepultura. O texto diz, o Senhor então, que pronunciou a sua palavra de ordem, descerá do céu. Notem bem, daqui a pouquinho vamos ver isso com mais detalhes, mas o Senhor desce do céu, mas ele não chega até a terra. É interessante notar isso aqui. O Senhor desce dos céus, mas o versículo 17 fala que os ressurretos e os vivos naqueles dias serão arrebatados para o seu encontro nos ares. O Senhor não pisa na terra. Ele pisará, aprenderemos ainda hoje. Ele pisará, mas não agora. Por que ele não pisa agora? Porque agora ele só vem buscar os seus, só. Em breve, depois disso, ele descerá e pisará na terra. Mas aqui não. Então vejam, ele vem, ele desce dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Importante essa expressão, os mortos em Cristo. Há mortos sem Cristo, e há mortos em Cristo. As pessoas perguntam para mim, quando seus parentes morrem, Pastor Marcos, onde meu pai está? Pastor Marcos, onde a minha tia está? O que eu tenho que falar numa hora dessa? Ele está olhando por você lá do céu, está te protegendo de algum lugar. Eu não vou dizer uma tamanha tolice dessas. Qual é a resposta certa que o irmão deve dar quando alguém pergunta? O irmão deve responder com outra pergunta. E a pergunta é a seguinte: o seu pai, a sua tia, morreu em Cristo ou morreu sem Cristo? Eu acho que morreu em Cristo. Então eu acho que ele está no céu. Ele morreu sem Cristo. Então ele não está no céu. Eu acho que ele morreu sem Cristo. Então eu acho que ele não está no céu. Pastor, eu não sei. Então também não sei onde ele está. Tudo depende da sua resposta. Ele morreu em Cristo ou morreu sem Cristo? Porque o texto aqui está falando dos mortos em Cristo. É a primeira ressurreição. O Senhor chamará e os mortos em Cristo se levantarão. A grande pergunta que devemos fazer não é somente acerca dos que nós conhecemos, mas acerca de nós mesmos. Você, se morresse agora, você morreria em Cristo ou morreria sem Cristo? Essa é a questão. Muito mais importante no seu caso do que onde está o seu tio, sua tia, sua avó. Alguns perguntam até do cachorrinho. Onde está meu cachorrinho? Que morreu. O cachorro não vai para o céu. Lá não tem vacina para cachorro. Lá não tem canil. Não existe isso. Algumas pessoas estão dizendo que os cachorros vão para o céu e tudo mais. Isso não existe. Mas enfim, voltando. A grande questão não é essa para nós. A grande questão é se você morresse agora. Ou quando você morrer, se não agora, dentro de alguns anos, se você vai morrer em Cristo ou sem Cristo. Não se engane. É simples. Não fique inventando. Mas eu acho. Não brinque com essa questão. Mas eu sempre fiz o bem. Eu nunca matei, nunca roubei. Eu acho que Deus no final. Não invente uma teologia pessoal, individual, com base no que você quer acreditar para aliviar sua consciência da pergunta difícil que está sendo feita. Não.
A pergunta é: você, se morresse, morreria em Cristo ou sem Cristo? Essa é a questão. Se a sua resposta é: eu acho que eu morreria hoje sem Cristo, meu amigo, não saia daqui. Não saia daqui. Olha, não saia deste salão sem resolver essa questão. Se o teto desabar, você não morre, que é isopor. Então fica aqui no salão. Fique aqui no salão e suplique ao Senhor: Senhor, eu não tenho controle sobre o meu futuro. Eu não sei o que vai acontecer daqui 5 minutos. Eu posso morrer a qualquer momento. Se não agora, nesse mesmo momento, eu posso partir para a eternidade daqui a poucos anos. Talvez eu imagine uma velhice lá com 97 anos, na beira de um lago, feliz, pescando, mas eu não sei se é assim que vai ser. Eu posso morrer a qualquer instante. A minha vida pode ser ceifada daqui 1 ano, 2, 3. Quando esse sermão do pastor Marcos não estiver mais na minha memória. Eu posso morrer daqui 20, 30, 40 anos, quando esse sermão que o pastor lá pregou não vai estar mais presente na minha mente. Eu sei que Satanás vai tentar arrancar esse sermão do meu coração quando eu sair daqui. Eu sei que a minha própria natureza humana vai tentar apagar esse sermão da minha cabeça assim que eu sair daqui, ou assim que o pastor terminar esse sermão. Então eu não posso me dar ao luxo e correr o risco de ir embora sem resolver essa pergunta. Eu morrerei em Cristo ou sem Cristo? E se a resposta é: eu morrerei sem Cristo, se o estado de coisas permanecer como está agora comigo, se essa é a resposta, então, Senhor, por favor, recebe-me agora, pela fé. Eu recebo o Senhor Jesus agora, como meu Salvador. Salva-me, Senhor. Salva-me dessa morte horrível que é morrer sem Cristo. Salva-me dessa ausência de esperança, desse desespero de uma vida além, perdido eternamente na eterna ruína. Salva-me disso. O Senhor pagou na cruz do Calvário pelos meus pecados. Eu quero receber os benefícios desse perdão. Eu quero receber os benefícios desse sacrifício. Eu creio no Senhor. Senhor, recebe-me, perdoa-me, inclui-me no seu aprisco. Eu quero estar no meio do seu povo. Quero receber o seu Espírito, o seu perdão. Eu quero estar em Cristo e viver em Cristo. E afinal, morrer em Cristo. E então, tendo vivido em Cristo e morrido em Cristo, passar a eternidade com Cristo. Suplique isso ao Senhor. Suplique ao Senhor essas coisas. E a Bíblia diz que aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. O Senhor não rejeitará. Ele ouvirá. Ele ouvirá a sua oração. Ele se inclinará no seu trono para escutar você suplicando. Ele deixará como que por um instante a sustentação do universo, se isso fosse possível. E se inclinará para ouvir você. E atenderá. E salvará. E transformará você. E preparará para você um lugar junto com Ele. Para sempre. O texto prossegue dizendo que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro em relação a quê? Primeiro em relação ao arrebatamento. Então Paulo está construindo o pensamento, dizendo: olha, primeiro eles vão ressuscitar. Mas isso é primeiro. Tem algo que vem depois. Vocês estão aí com medo de que eles ressuscitem e não sejam arrebatados. Mas não é assim. Eles primeiro ressuscitam, depois serão arrebatados. Nós veremos no versículo 17. Mas notem, há uma sequência. Se os irmãos olharem, no livro do Apocalipse acontece essa sequência. No Apocalipse capítulo 11. Há um trecho no Apocalipse, esse do capítulo 11, que é um trecho muito curioso. Há muita especulação em torno do texto, e não vamos entrar em especulações sobre esse texto, mas eu quero só mostrar a sequência das coisas aqui. Veja Apocalipse 11, 11:3. É o famoso episódio das 2 testemunhas que ninguém sabe quem é. Uns falam que é Elias e Moisés, e ninguém sabe quem é.
Ninguém sabe quem são essas duas testemunhas. O texto fala assim, Apocalipse 11:3. Veja aí, que episódio curioso, que episódio fantástico esse aqui. Intrigante, interessante. Diz assim: darei as minhas duas testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Isso durante um período chamado Grande Tribulação. Deus levantará esses dois homens, não sabemos quem são. Deus os levantará. E eles começarão a profetizar durante esse período, o período chamado de a Grande Tribulação, que há de vir sobre a terra. Um período jamais visto na história humana, tamanho sofrimento daquele período. E o texto diz: são estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Isso aqui talvez seja uma figura de linguagem, porque as duas testemunhas não vão ser como dragões, saindo fogo da boca. Quando fala sobre isso, talvez isso seja uma referência à palavra delas. Quando elas falam, é como um fogo que mata. Eles falam, a pessoa morre. Morra, a pessoa morre. O Senhor dará poder para essas pessoas. Morram vocês, a pessoa cai morta. O poder que Deus vai dar para essas pessoas. São pessoas que serão conhecidas no mundo todo. E serão odiadas pelo mundo todo por causa disso. Vejam, por causa desse poder que elas terão. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Eles não serão muito populares. Se forem concorrer a um cargo, em alguma eleição, não vão ganhar. Serão odiadas pelo mundo todo. Elas são testemunhas, profetas de juízo. E profetas de Deus nunca são populares. Você conhece profetas populares, fique com o pé atrás. Não existiram profetas populares. O mais popular que teve foi Jonas, antes de ir para Nínive. Depois a popularidade dele, depois que ele foi para Nínive, certamente caiu a estaca zero. Por isso ele tentou fugir, para manter a popularidade. Mas não deu certo. Foi para Nínive e não sabemos como foi depois seu retorno, se é que houve um retorno dele para Israel, mas sua popularidade foi lá embaixo. Não há profetas de Deus, homens de Deus populares, não há crentes populares. O crente não é popular. Se você é popular, ou que crentão legal, cuidado. Tem coisa errada com você. Ou esse crente é como a gente, é um cara bacana, cuidado. Se estão falando isso de você, tem coisa errada com você. Veja, há igrejas que fazem isso, né? A igreja dos crentes populares. Todo mundo lá é mano e mina. Né? É os mano e as mina. Não é assim que falam por aí? Tudo igual ao mundo. Igual o incrédulo chega e fala: cheguei em casa. Cheguei na balada, na igreja da balada. Irmãos, desculpem. Isso aí é um anti-evangelho. Isso não é um meio não é um meio de evangelismo, como dizem por aí. Não. É um meio de mundanizar a igreja. Não é um meio de evangelismo. O evangelismo só tem um meio. É o testemunho claro acerca de Jesus Cristo, audível, dirigido às pessoas. Não é se mundanizando que nós evangelizamos alguém. Fecha parênteses. Continua aqui sobre as duas testemunhas. Elas têm autoridade, já li esse texto, ok? Versículo 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta, que é o anticristo, que surge do abismo, pelejará contra elas, e as vencerá e as matará. O anticristo vai matar essas duas testemunhas, ele vai vencê-las. E vejam o que vem: e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Que cidade é essa? Jerusalém. Os corpos delas ficarão jogados ali na praça. Não vão deixar que esses corpos sejam sepultados. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. É um espetáculo. O cadáver delas vira um espetáculo. E aí vem o versículo 10 dizendo: os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas.
Olhem só. Festas, né? E enviarão presentes uns aos outros. Vejam a celebração que o mundo vai realizar, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Vai ter um novo feriado. Vão trocar presentes. Feliz dia das 2 testemunhas mortas. Feliz dia das 2 testemunhas mortas. E o povo alegre trocando presentes. Ai, que bom. Graças ao nosso mestre, o anticristo, fomos libertos dessas 2 pragas terríveis. Estão mortas. E deixem aí na praça para que nós vejamos os seus corpos apodrecendo e fazendo festa, soltando fogos de artifício felizes. Porque os 2 profetas de Deus foram mortos. Mas veja o que acontece. Morreram. Então vem. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou. E eles se ergueram sobre os pés. E àqueles que os viram sobreveio grande medo. Vejam, acontece a ressurreição. E o que vem depois? Primeiro, a ressurreição. E olhem o que vem a seguir. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem. E os seus inimigos as contemplaram. O que veio primeiro? A ressurreição. E depois? A assunção. Paulo então diz que isso vai acontecer também com os mortos em Cristo. Essas 2 testemunhas virão depois disso. A ressurreição dos mortos em Cristo acontece antes desses episódios de Apocalipse. Mas no Apocalipse nós aprendemos essa sequência: morte, ressurreição, arrebatamento. Então, quando você estiver diante de um crente morto, você sabe que aquele não é o fim da história do corpo dele. O corpo dele vai se levantar. E isso também não é o fim da história do corpo dele. O corpo dele será elevado às alturas. Prosseguindo então, nós chegamos agora, tem que correr, nós chegamos agora à terceira verdade consoladora. A segunda foi que os crentes mortos não sofrerão nenhuma perda. Algo mais é dito acerca deles no 17, nós vamos ver isso, mas o 17 já abrange a terceira verdade consoladora. E a terceira verdade consoladora é: os crentes vivos serão transformados na parousia. O versículo 17 diz: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. E no conceito de arrebatamento está embutida a ideia de transformação. Mas de onde vem isso? Não está escrito aqui que é transformado. Se os irmãos olharem 1 Coríntios 15, vejam na sua Bíblia, 1 Coríntios 15, eu tenho que mencionar esse texto, não posso mencionar todos que não dá tempo, mas tenho que mencionar esse. 1 Coríntios 15, 51. Os irmãos verão essa conexão entre a ressurreição e a transformação. Ou entre o arrebatamento e a transformação. 15:51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos. Mas transformados seremos todos. Tanto os que morreram, como os que estiverem vivos. E aí vem, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Lembram da trombeta? Lá de Tessalonicenses? Nesse momento, ao ressoar da última trombeta, num abrir e fechar de olhos, é num átomo. A linguagem do apóstolo Paulo aqui, a palavra que ele usa é a palavra átomo. O que é átomo? Átomo é algo indivisível. Tomo é uma divisão. Átomo, o A é um alfa privativo, é algo indivisível. É um momento indivisível. É num abrir e fechar de olhos, é rápido. Você não vai se transformar devagarinho. Não, vai ser num instante. Num abrir e fechar de olhos. Num átomo de segundo. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, os vivos, seremos transformados. É o que vai acontecer no momento do arrebatamento. E continuem, porque é necessário que este corpo corruptível, esse corpo deteriorável, se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória.
Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Esse é o dia da morte da morte. A morte morre nesse dia, para nós. Nesse dia a morte morre. A morte sai, a morte está em mim, está em vocês. Nós estamos morrendo. Estamos morrendo. Olha a minha barba branca, o que é isso? Sabe o que é isso aqui? É a morte chegando, se espalhando. Tomando conta. Tomando conta de tudo. Nas minhas artérias que vão se entupindo. O meu sangue que vai envelhecendo. Os meus membros que vão perdendo a sua força. A minha massa muscular, que já não é muito, que já não é grande coisa, já perdendo cada vez mais. Os cabelos caindo. É a morte se instalando. É a morte se espalhando em nós. Presente em nós. Nos vencendo. E ela vai nos vencer um dia. Ela vai nos prostrar um dia. Mas essa vitória dela é temporária. Porque os mortos em Cristo ressuscitarão. E a morte morrerá. E não poderá mais tocá-los. E os que estiverem vivos, essa presença dessa morte que se expande em nós ano após ano, semana após semana, dia após dia, essa morte que vai se instalando, dominando, tomando conta de tudo, ela será vencida. E o que é mortal será revestido de imortalidade, de incorruptibilidade. E a morte então morrerá em nós. E para nós. Não haverá mais morte em nós. Isso acontecerá no dia em que o Senhor fazer ressoar a sua trombeta e chamar os mortos. Nesse dia, os mortos se levantarão e nós seremos transformados num átomo. Num abrir e fechar de olhos. É algo fantástico, você deve desejar isso. Senhor, volta hoje. Ai, Senhor, volta agora. Senhor, volta antes do café. Senhor, volta antes do último hino. Eu quero experimentar isso, maravilhoso demais. Eu não quero mais nada nesse mundo, eu quero isso. Por isso o apóstolo Paulo anelava tanto por essas coisas. E nós os crentes entendemos esse anelo, compreendemos esse anelo. O texto prossegue dizendo, nós os vivos que ficarmos seremos arrebatados. E aí vem a palavrinha que fecha a questão, que anula o medo dos tessalonicenses. Seremos arrebatados juntamente com eles. Nós não precederemos os mortos. Não teremos vantagem sobre eles e nem na cronologia dos fatos nós vamos chegar primeiro. Os mortos ressuscitarão, se levantarão. Nós seremos transformados, isso tudo num átomo. E juntos, todos juntos. Um só corpo, um só rebanho. Todos subiremos para o encontro dele, nos ares. É o povo de Deus, unido, saindo numa comitiva santa, santificada, transformada, para se encontrar com seu Senhor. É a noiva. É a noiva que sai dos seus aposentos para se encontrar o noivo que está chegando. Maravilhosa a pintura que o apóstolo Paulo apresenta com essas palavras diante dos nossos olhos. O texto prossegue dizendo, os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens. Sempre que se fala da volta do Senhor, mencionam-se as nuvens. Daniel 7 fala sobre as nuvens, o Filho do Homem vindo numa nuvem. Os evangelhos falam que ele descerá do céu entre nuvens. Atos 1:9 fala que ele subiu aos céus e uma nuvem encobriu. Fala também que ele voltará entre nuvens. Sempre as nuvens são mencionadas. E o texto prossegue falando para o encontro do Senhor nos ares. Eu disse na semana passada que existe a possibilidade, uma teoria que diz que a igreja sobe, encontra com o Senhor nos ares e volta para reinar. E não fica no céu, ela sobe, encontra com o Senhor e volta. Isso é baseado num costume da época, e especialmente nesse termo, o termo encontro, é um termo técnico na língua grega, para se referir a uma comitiva que saía de uma cidade para encontrar um soberano, que estava para chegar na cidade. Então aquela comitiva saía, encontrava o soberano, dava-lhe ali as boas-vindas, com honras, e entravam todos juntos na cidade, e aquele soberano então era recebido ali naquela cidade com honras. Mas alguns autores dizem que essa figura é a figura presente aqui. A igreja é essa comitiva que sai, encontra Jesus e volta. Mas Paulo não menciona essa volta. Paulo diz apenas que nós vamos encontrar com o Senhor nos ares.
e não fala de voltar aqui. Não fala de voltar aqui. Então tudo indica que a igreja, os mortos ressurretos em Cristo, os vivos que estiverem vivos quando o Senhor voltar, serão arrebatados e ficarão nos céus. Por um tempo. Por quê? E a resposta do porquê, eu já mencionei para os irmãos, está no capítulo 1, versículo 10. Capítulo 1, versículo 10 diz assim: para guardardes dos céus o seu Filho, que ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, por que a igreja vai para o céu e fica no céu um tempo? Por quê? O texto aqui explica. Ele nos livra da ira vindoura. Depois que o Senhor voltar e levar a sua igreja para junto de si, e levar os mortos ressurretos em Cristo, e levar os vivos, os crentes vivos para junto de si, haverá uma grande ira que será derramada sobre o mundo, como nunca nós ouvimos falar antes. Nunca. É chamada de a grande tribulação. É o dia da angústia de Jacó. É o dia da ira de Deus. Nunca o mundo viu o que acontecerá no período que seguirá a ressurreição dos crentes e o arrebatamento dos salvos. Nunca o mundo viu o que acontecerá. A grande tribulação. Jesus falou sobre ela em Mateus 24. Disse, olha, nunca houve e nem nunca haverá um período como aquele. Período terrível de juízo de Deus. A taça da fúria de Deus será derramada sobre toda a humanidade. E a humanidade terá que beber essa taça e lamber essa taça até a última gota. Vai ser o tempo mais horrível da história humana. Então, o Senhor levará a sua igreja para si, para nos livrar desse período terrível da ira vindoura. E o texto, então, no versículo 17 diz que assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse para sempre deve fazer com que lembremos de alguns episódios que envolvem esse para sempre. Subiremos com o Senhor e a ira de Deus será derramada sobre o mundo, mas estaremos com o Senhor. Então, depois que essa ira for derramada sobre o mundo, depois que o anticristo se manifestar, notem, há muitos anticristos hoje, são os falsos mestres que a Bíblia chama de anticristos, mas haverá um anticristo, com A maiúsculo, que dominará esse período chamado de grande tribulação. E esse anticristo fará guerra contra as pessoas que se converterem durante a grande tribulação e que por isso não foram arrebatados. Ele fará guerra contra os santos, matará as 2 testemunhas, perseguirá aqueles que crerem no Cordeiro depois que a igreja for levada, e matará, e degolará, e decapitará essas pessoas, e fará guerra contra os santos e prevalecerá. E ele exigirá adoração para si. Ele dirá, eu sou Deus, e exigirá que as pessoas o adorem, e quem não adorá-lo será morto. E a Bíblia diz que no final desse período da ira de Deus sendo derramada, em que esse homem, o anticristo, dominará todas as nações, o Senhor então, enfim, voltará com os seus santos. Mas desta vez, ele pisará sobre a terra. Não será nos ares apenas. Não será uma vinda meramente nas nuvens celeste, não. Ele pisará neste mundo novamente, pondo fim ao reinado do anticristo, matará o anticristo e julgará as nações e inaugurará o seu reino aqui. Há um texto maravilhoso sobre isso em Zacarias 14. É um dos textos que eu mais gosto, que mostram o que vai acontecer, e você vai estar lá. Nesse dia você vai estar lá. Se você for arrebatado, tendo ressuscitado ou não, o fato é que você estará para sempre com o Senhor. E se você estará para sempre com o Senhor, você estará aqui nesse dia que eu vou ler agora. O Senhor estará aqui, você estará também. É o seu dia também. Veja o que o aguarda. Zacarias 14.
Você quer saber o seu futuro? Quer saber o futuro? O seu futuro? Vou ler para vocês o que vai acontecer no seu futuro, um pedacinho dele. Você estará para sempre com o Senhor. Vou mostrar um pedacinho do que vai acontecer. São grandes aventuras. Dizia Roberto Carlos, são tantas emoções. São tantas emoções. O seu coração não vai suportar tantas emoções. Veja o que acontece aqui nesse dia. Zacarias 14, veja aí, versículos 1 em diante. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, Jerusalém sitiada, o anticristo destruindo os judeus, o povo de Deus desesperado, os judeus desesperados, Jerusalém sendo destruída, invadida, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Grande sofrimento. Jesus falou sobre esse dia, quando virdes o abominável da desolação sentado, ocupando o lugar santo, quando vocês virem isso, ele falou sobre esse dia. Ele chorou sobre Jerusalém. Se vocês soubessem do que eu quis livrar vocês. Quantas vezes eu quis livrá-las, mas a casa de vocês ficará deserta, até o dia em que vocês digam, bendito que vem em nome do Senhor. Esse dia chegará, e esse texto trata desse dia. Jerusalém destruída, as mulheres forçadas, o povo sofrendo, o anticristo dominando, as nações cercando, querendo destruir a cidade. E então diz o versículo 3, vejam aqui a volta do Senhor. Então sairá o Senhor, essa é a vinda do Senhor, e pelejará contra essas nações como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente. É aqui o local da volta do Senhor. É que ele vai pisar, quando ele descer, ele pisará no Monte das Oliveiras, pisará lá. Imaginem o terror das nações nesse dia. O Senhor voltará, e agora sim, não é nos ares. Agora ele pisa naquele monte, o monte onde ele ia orar, o monte onde ele foi preso. Ele voltará e fixará ali o seu local de volta, de chegada. Os seus pés se fixarão ali. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, a outra metade para o sul. O monte vai se dividir. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Talvez seja uma alusão a você aqui. É o dia da nossa chegada. Talvez esses santos se refira a nós, aos anjos com certeza, mas estaremos para sempre com o Senhor. Chegaremos com Ele, voltaremos com Ele. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Isso é histórico, irmãos. Isso não é figurado. O profeta dá detalhes do clima daquele dia. É história por vir. E ele prossegue, naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, e a outra metade até o mar ocidental, o Mediterrâneo e o Golfo Pérsico. No verão e no inverno sucederá isto: o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Ele reinará. O Apocalipse fala que ele reinará por 1000 anos. Alguns dizem que isso é alegórico, que 1000 anos significa um período muito longo. Não importa. O fim é que ele reinará. Ele reinará no trono de Davi, seu pai, cumprindo as promessas que o anjo fez a Maria. Ele reinará sobre o trono de Davi, seu pai, e reinará para sempre. E depois disso tudo, ele reinou seus 1000 anos, ou esse tempo prolongado sobre o mundo. O que acontecerá? Apocalipse 21 e 22 diz que ele criará novo céu e nova terra. Haverá um novo mundo, onde nós viveremos para sempre com ele. É o fim da história humana. O novo céu e a nova terra.
Apocalipse 21 e 22. Mas não dá tempo de falar sobre Apocalipse 21 e 22 hoje, o tempo já está muito adiantado, e esses textos vão ficar para outras ocasiões, quando nós vamos expor mais coisas sobre a vida após a morte. Mas é isso que nos aguarda, são tantas emoções que nos aguardam no futuro. Estaremos lá para sempre com o Senhor, no dia que Ele voltar e chamar o seu povo, vamos nos levantar. E os que estivermos vivos seremos transformados e levados com Ele. E estaremos com Ele, libertos da grande ira que há de ser derramada. E no final desse período de grande ira, voltaremos com Ele, ali, naquele dia glorioso no Monte das Oliveiras. E reinaremos com Ele por esse período prolongado que o Apocalipse fala de 1000 anos. E no final desse período, então, desfrutaremos do novo céu e da nova terra. Estaremos para sempre, para todo sempre, com Ele. E então, Paulo termina o seu parágrafo e diz assim: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Com que palavras? Em que palavras eu devo buscar consolo? Nas palavras do Senhor que Ele mencionou no versículo 15. O que eu vos digo é palavra do Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Não se consolem com as filosofias tolas do mundo. Não busquem consolo em coisas daqui. Algumas pessoas ficam tristes, vão no shopping. Vão me dar um presente para me consolar. Pode ir ao shopping, não tem problema. Pode encontrar alguma alegria no shopping, não tem problema. Eu tenho 4 mulheres em casa, então o shopping é meu maior inimigo. Quando eu passo em frente a um shopping, eu amaldiçoo. Com toda sorte de pragas, eu amaldiçoo o shopping. A pior invenção do mundo foi o shopping. Mas é possível você ter algumas alegrias ali. Mas você não pode buscar o seu consolo completo da vida nessas coisas. Você não pode buscar o consolo completo da vida no seu cônjuge, nos seus filhos, na sua família, nos seus bens, nas suas realizações intelectuais, nas suas realizações profissionais, nas suas realizações financeiras. Não, onde eu busco o consolo completo da vida. Porque todas essas coisas vão se desfazer. Nós perderemos tudo isso, perderemos família, perderemos casa, perderemos dinheiro, perderemos tudo que adquirimos, tudo. Onde podemos encontrar consolo real? Podemos encontrar consolo real nestas palavras: estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o nosso consolo. Estaremos para sempre com Ele, prostrados, para sempre, adorando aos seus pés, pelos séculos dos séculos. Nisso há consolo. Nisso há alegria, nisso há restauração. Que Deus abençoe vocês. Oremos. Santo Deus, obrigado, muito obrigado. Nós louvamos o Teu nome pela esperança que temos. E aguardamos que esses eventos comecem depressa, ó Deus. Não tarde, Senhor. Não tarde o início dessas coisas. Queremos ouvir a voz do Seu comando, queremos ouvir a voz do arcanjo, queremos ouvir a trombeta de Deus. Queremos ouvir essas coisas, queremos nos unir aos nossos queridos que morreram e ressuscitarão, queremos nos unir a eles, queremos juntos, um só rebanho, subir ao céu para o encontro do Senhor e queremos desfrutar dessa sua presença para sempre, ao longo de todos os episódios que lembramos aqui. Obrigado porque essa esperança nos aquece o coração, afugenta a nossa tristeza, nos enche de alegria. Obrigado por isso. Que o Senhor seja, que as suas palavras e o Senhor mesmo sejam a nossa alegria para sempre, Senhor. Livra-nos da tolice, da ilusão, da mentira, de buscarmos consolo nas coisas deste mundo. Não. Que o Senhor seja o nosso consolo e a sua palavra mantenha acesa no nosso coração a chama da verdadeira alegria. Em nome de Jesus pedimos. Amém.